Boa noite, pessoal. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, infelizmente hoje, né, a nossa aula terá que ser gravada, visto que vocês bem sabem que a minha rotina ela mudou um pouco, né, no meu trabalho e por conta disso a gente precisou voltar às aulas gravadas, mas a gente sabe que a vida é assim. Às vezes a gente tá pedindo tanto uma coisa a Deus, Deus concede. Infelizmente a gente tem que se adaptar, né? E estou eu aqui para gravar mais uma aula desta feita de hebraico, né? E graças a Deus nós já estamos aí um pouco adiantado. E eu queria, antes de iniciar a aula de hoje, já dizer basicamente como é que vai funcionar as nossas três próximas aulas, tá bom? Na verdade, nas nossas duas próximas aulas, essa e mais duas. Bom, na aula de hoje nós vamos relembrar o alfabeto, tá bom? Bem como as suas vogais. E vamos trabalhar gramática. A aula de hoje, aproveitando que vai ser gravada, eu vou trabalhar estritamente gramática. Então vamos trabalhar adjetivos, preposições, artigos. Eu fiz aqui um rascunho aqui, né? O verbo conjuntivo, que é importantíssimo, alguns pronomes. E a informação que eu quero dar para vocês é aquela que eu já tenho dado desde o início da nossa disciplina de hebraico. Eu não estou forjando em vocês hebraístas, tá bom? Isso aqui não é uma aula de hebraico aprofundado. Na realidade, o título da nossa disciplina é justamente hebraico instrumental. E por ser instrumental, nós aprendemos apenas trabalhar com o hebraico de forma que consigamos ir até o dicionário e, através do dicionário, fazer uma boa interpretação, uma boa exegese, uma boa hermenêutica bíblica, tá bom? Então, não se cobrem, tá bom? Eu lembro que na última aula eu percebi pessoas aí muito alvoroçadas, né? E realmente, quando a gente não consegue compreender aprofundadamente, né, um determinado assunto, a gente fica, né, com aquela pulga atrás da orelha, a gente fica se perguntando se realmente isso é pra gente. Mas calma, calma o teu coração, somente os vascaínos de plantão aí. Eu sei que vascaíno tem uma dificuldade maior de absorver o conteúdo. Os vascaínos de plantão aí, ó, pode acalmar o coração, porque o que vocês já sabem, eu acredito que já faz com que vocês abram aí a Bíblia hebraica hoje e já consigam identificar pelo menos as letras, entendeu? E daqui a algumas aulas vocês já vão saber diferenciar um artigo, uma preposição, né, um pronome. E na próxima aula nós vamos trabalhar os verbos, né? Porque é preciso que vocês tenham pelo menos uma noção dos tempos verbais, né? Dos 6 tempos verbais, na verdade 7 tempos verbais existentes no hebraico, para quando você olhe uma palavra, você saiba como é que ela deve se comportar, se ela é ativa, reflexiva, passiva, entendeu? E aí, dependendo de como ela estiver conjugada, você, ao ir ao dicionário, você vai olhar lá as formas que aquela palavra pode ter os seus desdobramentos e, a partir de então, fazer uma boa tradução, tá bom? Então, pode ficar tranquilo que serão mais 3 aulas que eu tenho certeza que até a última vocês estarão mais tranquilos com relação ao hebraico, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos rever o alfabeto, depois nós vamos rever as vogais. Eu vou deixar para corrigir o texto de Sofonias por último, tá bom? Aí depois nós vamos ver o artigo, o verbo conjuntivo, preposições e pronomes. Vocês vão ver que em cada uma desses tópicos que eu elenquei para vocês aqui, desde do artigo até os pronomes, eles têm diversos desdobramentos. Mas se você perceber, eles sempre mantêm o mesmo padrão. Então, eu não quero que vocês decorem todas as maneiras que os pronomes, que os artigos, que as preposições aparecem. Não, eu só quero que vocês identifiquem o padrão. Porque se vocês identificarem o padrão, né, do artigo, o padrão da preposição, o padrão dos pronomes, quando você olhar uma palavra, automaticamente você já vai perceber que ali é um artigo, que ele é uma preposição, e a partir daí você consegue já diferenciar o artigo, a preposição da palavra e ir até o dicionário para saber o que aquela palavra significa e como é a melhor maneira de você conjugar o verbo, tá bom? Bom, antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês aqui a gramática que nós estamos utilizando, tá bom? É essa daqui.
do Antônio Renato Gusso. É uma gramática, como vocês estão percebendo aí pelo nome, uma gramática instrumental, entendeu? Ela é bem mais básica, por exemplo, do que a que eu uso. Essa daqui, ó. Essa daqui é a gramática que eu uso, tá vendo? A gramática do hebraico bíblico, do Thomas Lambdi, considerada a top 3 do mundo. Inclusive, essa daqui é utilizada na Universidade de Israel, né? Então, eu preferi utilizar com vocês uma mais instrumental, justamente para a gente manter ali um ambiente da tranquilidade, né? E devagarzinho. E se vocês olharem aqui, ó, o índice, principalmente, tá, é tudo aquilo que a gente está trabalhando, tá vendo? Ó, o alfabeto, as vogais, né? E aí tem algumas coisas que eu não vou trabalhar com vocês: gênero, número, substantivo, construto absoluto, adjetivo. Eu não vou trabalhar nem pronomes pessoais com vocês, porque eu não quero encher a cabeça de vocês de informações, entendeu? O que vocês precisam saber para poder fazer uma interpretação, pelo menos o básico, a gente tá aprendendo, beleza? Então, partindo para o que realmente interessa, né? Vamos aqui para o quadro geral do alfabeto hebraico. Só revisando com vocês, aqui nós temos o Aleph, embaixo nós temos o Beit, o Gimel, o Dalet, o Re e o Vav. Então nós temos o Aleph não tem som, ele sempre pega o som da vogal, a transliteração é um apóstrofo. Nós temos o Beit, se tiver o ponto dentro, né, ele é Beit. Se tiver sem o ponto, ele é Veit. Então, se tiver com ponto, a pronúncia é com B. Se tiver sem um ponto, a pronúncia é com V. Nós temos o Gimel, Dalet, som de D, Re, de Rose, né, em inglês. E aí eu falei para vocês que a gente tem o Rei e a gente tem o Het. No Het a gente vai colocar um pontinho embaixo do Het. Bom, mas o Re é o H normal. A gente tem o Vav, né, som de V. Pode utilizar o W ou o próprio V, tanto faz. A gente tem o Zain, Het, e aí, como eu expliquei para vocês, um pontinho embaixo. Tet, pontinho embaixo também. Iod, som de I, a gente translitera com Y. A gente tem o Kaf, né? E aí nós temos aqui o Kaf com pontinho dentro, o Kaf final, tá bom? Aí eu disse para vocês que existem algumas gramáticas que no Kaf final pode se terminar CH, entendeu? Mas mantenha ou K ou CH, independente, né? De como de vocês traduzirem, eu entenderei, né? É só para se caso vocês pegarem uma outra gramática, exemplo, a gramática do Lambda, né? É CH, né? O K final ele traduz como e translitera como CH, o que não faz a menor diferença para nós que vamos traduzir. Bom, só preciso que você entenda o que é um K final e qual o som do Kaf, né? Nós temos o Lamed, o Men e o Men final, o Nun e o Nun final, o Samek, né? O Ain, ele não tem som, vocês sabem muito bem, ele sempre pega o som da vogal. Nós temos o P, e eu expliquei para vocês, né, que se ele tem um ponto dentro, ele é P. Se ele não tem, ele é F. Isso aí também tem que gravar, tá bom? Então, o P final e o P normal, ele possui som de F. Apenas o P normal com pontinho dentro, a gente coloca ele, translitera com som de P. A gente tem o Tsader, transliterado como TS, né? E o Tsader final, Kof, né? Som de K, e a gente translitera como Q. Resh, Shin e Sim, o ponto do lado direito, Shin, o ponto do lado esquerdo, Sim. E o Tav, né? O Tav som de T, translitera como T. Só lembrando que eu expliquei para vocês aqui, ó.
O sim, a gente coloca um pontinho embaixo. Lembra? Expliquei para vocês isso na última aula, para a gente diferenciar do samek. Entendeu? Então, esse aqui é o alfabeto. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir que vocês aí parem o vídeo, dê uma pausa no vídeo e façam mais uma vez, né? Já que a gente não está naquele momento de interação, então vocês param o vídeo, né? De forma que vocês consigam fazer do Aleph até o Tav a partir de agora. Pode dar uma pausa no vídeo aí e depois vocês continuam o vídeo. Beleza? Bom, já que vocês já escreveram aí de Aleph a Tav, agora vamos para as vogais. Chegamos nas vogais aqui. E aí nós temos aqui, ó, a cruzinha, som de A, 2 pontinhos, som de E, o iode com o pontinho embaixo é o I, o pontinho em cima, o O, e o VAV com o ponto dentro é o U. Isso aqui são as longas, mas eu já falei para vocês, esquece isso de longo, de curta, para o que nós queremos. O objetivo final do nosso aprendizado, isso não interessa, tá bom? A não ser que você queira dar continuidade aí nos estudos do hebraico, aí sim, você vai ter que saber o que é o Kametz Gadol, Tserei, o Hirik Gadol, Rolen, Shurek, tá bom? Mas fora isso, grave daquela maneira que a gente já aprendeu, né, durante essas 3 aulas. Então nós temos aqui o tracinho embaixo, é o A, 3 pontinhos, Segol, né, que é o E, 1 pontinho é o I. Esse aqui é uma outra maneira que o O pode aparecer, mas que vocês também não precisam se preocupar com isso agora. E os 3 pontinhos na diagonal é o U, beleza? Aprendemos também na aula passada as semivogais, tá bom? E dentro dessas semivogais existe o acompanhamento, né, das vogais que nós já aprendemos até agora junto com o Shevá. Então, o Shevá ele tem som de E quando ele aparece na primeira sílaba, vamos dizer assim, na primeira letra da palavra, tá? E quando ele não aparecer na primeira letra, aparecer na segunda, majoritariamente ele será mudo, tá? Isso não significa dizer que sempre ele será mudo. Tem as exceções, mas esqueça essas exceções, vocês não precisam saber disso agora, tá bom? Apenas você precisa saber que se aparecer na primeira vogal, quase sempre, entendeu? Ele vai ter o som de E. Quando ele for acompanhado de outras vogais que nós já aprendemos, exemplo, quando tiver o Shevá com o tracinho, né? Vou até aumentar aqui para ver se vocês conseguem enxergar. Quando tiver o Shevá e o tracinho, som de A. Quando tiver o Shevá e os 3 pontinhos, som de E. Quando tiver o Shevá junto com a cruzinha, som de O. Beleza? Beleza? Até aqui tudo tranquilo? Beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Depois de nós já termos relembrado então o alfabeto, bem como as vogais, vamos aqui entrar um pouco agora na questão do artigo, que é algo muito comum, né, nos versículos que vocês vão identificar, né, ao ler o hebraico, vocês vão perceber que aparece muito o artigo. E não é difícil de você detectar o artigo na palavra. Por quê? Porque ele tem basicamente uma letra que é a letra base do artigo no hebraico, que é o re. É o re, tá bom? Ah, professor, mas só vai aparecer assim o re? Vai, vai. O artigo, ele sempre vem como re. O que é que muda? O que muda é a vogal que vai embaixo dele. Porque o artigo no hebraico, ele vai ter vários desdobramentos no que diz respeito à vogal que acompanha o artigo. Mas a letra, né, que traz consigo o artigo é sempre o re, entendeu? Então, só para vocês terem um exemplo, ó, aqui eu tenho Halev, né? Halev significa o coração. Aqui você tem o
o artigo o, né? E leve é coração. Então aqui, ó, ra, né? É o artigo definido e leve é a palavra definida por ele, que é o coração. Ah, vai ter desdobramentos? Vai ter desdobramentos. Exemplo, quando a palavra for começar, né, com aleph, com re, com reit, com ai, com resh, com exceção de ion, que é dia, e sus, que é cavalo, não vai ser ra. Vai mudar a vogal que acompanha o re, né? Com exceção, obviamente, de dia e cavalo. Então, para vocês terem ideia, né? Ra, ion, ou seja, o dia, né? E rasus, o cavalo. É a única exceção. Do contrário, vai sempre ter algum tipo de mudança, de desdobramentos. Exemplo, o artigo na forma ra, sem o ponto na próxima consoante, é utilizado antes de re e reit. Então aqui, ó, você percebe que nesse caso aqui eu tenho a palavra reikal, né, que é templo, né? Reikal, que é templo. Quando eu coloco o artigo aqui, vai ficar ha-reikal. Aí eu tenho a palavra rerev, espada. Com o artigo vai ficar ha-rerev. Você percebe que aqui é muito fácil de você identificar que tem, no caso aqui, um artigo? Aqui, ó, o artigo definido na forma ra, ou seja, o re com a cruzinha, é utilizado sempre antes da consoantes aleph e resh. Então, antes da consoantes aleph e resh, e geralmente antes do ai, ao invés de eu colocar o ra, tá vendo que é o re com o traço, eu coloco o ra, que é com a cruzinha. Então, aqui eu tenho ave, ou seja, pai, rave, o pai. Aqui eu tenho ruha, né? Ruha, que é espírito, vento. Aqui eu tenho ha-rura, ha-ruha. Eita. Ha-ru, ha-ruha. Ra-a-ruha. Misericórdia. Isso aqui é porque a gente não tem o costume, né, pessoal? Mas você percebe aqui, o que importa pra gente aqui, depois de eu pagar esse mico tentando falar hebraico aqui, você percebe que o que importa pra gente é esse aqui, ó. Você viu que mudou a vogal que acompanha o re, mas o conceito é o mesmo. Re acompanhado da vogal antes da palavra ruhá, entendeu? É o quê? É o artigo. Isso vai acontecer, ó, de várias maneiras. Aqui eu tenho a palavra monte, né, que é ra. Aqui eu tenho raar, parece até alguém dando risada. O monte. Aqui eu tenho o artigo definido na forma ré, que já muda. O artigo definido também aparece na forma ré. Ele é utilizado antes das palavras iniciadas com ra e a. Átomos e antes de ra e ro, né? Ro. Então aqui eu tenho, ó, harim, que é montes. Harim, palavras que terminam com i, iod, no caso o pontinho, né? E o iod, que é o i e o m, né? Palavras que terminam com in são masculinas plural, né? Então, harim são montes ou montanhas. Aqui eu tenho re-harim. Aqui só mudou por causa dessa regrinha, entendeu? Vem antes de palavras iniciadas com ra, entendeu? Porque harim é montes. Então, você percebe que aqui tem várias regrinhas, mas não muda o conceito. E é isso que eu queria que vocês gravassem. Entendeu? Por mais que tenha vários desdobramentos, né, dentro desse conceito aí do artigo, o artigo vai mudar a sua vogal por diversas vezes, é fácil de você identificar por conta da letra re. Eu acho que você pode ter um pouco de dificuldade quando vier tipo uma palavra assim, ó, tá vendo? Exemplo, como monte, porque monte aqui você tem já harim, aí você pode ficar se perguntando, puxa, será que essa palavra harim, esse ra é a vogal e rim é alguma palavra? Deixa eu procurar rim aqui no dicionário. Aí você pode não achar o rim. E se achar rim, pode achar errado. Então o ideal é que você já procure o harim, né? Procura o harim, né, lá no dicionário. Aí você pode achar. Mas se ela vir assim, aí já tá na cara, né, pessoal? Tá na cara. Né? Principalmente quando vir assim, ó, re-amal. Aí você pode ficar se perguntando, nossa, será que esse re aqui é um artigo? Então,
Por que é que você tem que saber diferenciar o artigo em uma palavra? Para que você possa fazer a separação desse artigo da palavra, e aí você vai pro dicionário e procura a palavra amal, né? Que é canseira, labuta. Entendeu? É por isso que a gente estuda esse artigo, entendeu? Além do artigo definido, a gente tem o artigo definido? Não temos. Então, toda a palavra, quando não aparece com a vogal, você então coloca o artigo definido. Exemplo, ave. Aqui a gente viu, aqui em cima, ó, que ave é pai. Se eu quiser dizer o pai, é Raav. Tá vendo? Agora, se ave aparece sem o artigo antecedente, aí eu digo que um pai. O artigo definido já acompanha o substantivo. Entendeu? Aqui eu tenho, ó, Navim, profeta. Como não tem Hanavim, né? Ou Renavim, eu tenho aqui um profeta. Aqui eu tenho Ra, uma montanha. Entendeu? Se eu tivesse Haarim, né? Montanhas, ou Haar, né? Aí seria montanha, entendeu? A montanha. Então, eu acredito que dessa maneira vocês já começaram a perceber esse conceito, né, de artigo. Só aqui para vocês terem ideia, né? Tem um texto aqui de 1 Reis 23 que ele dá o exemplo Navim errar, um profeta. Né? Aqui eu tenho Ishnavim, ou seja, homem profeta. Entendeu? Aí, eu coloquei aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aqui agora é só exemplo. Beleza? Então, vocês pegaram legalzinho aí essa situação do artigo. O artigo, ele sempre vai anteceder a palavra, e o artigo ele vai sempre ter a consoante ou a letra re, né? A vogal vai mudar de acordo com uma dessas regrinhas aqui, mas vocês já sabem que possivelmente se tiver a letra re antes de uma palavra acompanhada de uma vogal, possivelmente aquela letra ali é um artigo. Beleza? Fechou? Vamos para a próxima. Bom, então vamos seguir aqui, né? Que a gente ainda tem mais algumas coisas para tratar aqui. Para uma outra característica peculiar, né? Que aparece demais no hebraico. Vocês vão se deparar muito com o tal do vav conjuntivo, né? O vav vocês já sabem qual é, né? Essa consoantezinha abençoada aqui, ela que é o vav. Só que o que acontece as mesmas regrinhas que apareceram para o artigo também vai aparecer com vav. O vav é a conjunção e, né? E. A conjunção e no hebraico. Só que ele também vai aparecer de diversas formas, né? A forma mais básica dele é assim, ó, é o vav com shevá embaixo dele. Então, você tem aqui a palavra shamai, né, que é céus. Quando o vav aparece, ela vai aparecer Veshamai. Você vai traduzir como o V e E, né? O W E, dependendo aí da gramática, né? Aqui você tem Ruha, né? E aqui você tem Veruha, Veruha, espírito, né? Espírito, né? Aqui você tem Haeved, né? Que é o servo. Então aqui você já tem uma palavra mais o artigo, e aí se vier ainda a conjunção na palavra, fica ve'ar-eved, eu servo, né? Então vamos lá. Qual é a letra no alfabeto hebraico que representa a conjunção e, o vav? Tanto é que o nome dele é o vav conjuntivo. Você vai ver por demais. Ah, professor, e as regrinhas? Vai ter. Olha a primeira aqui. Conjunto, o vav conjuntivo antes de palavras iniciadas com sílabas tônicas. Aí não é mais o V e o vav e o shevá, já é o vav e a cruzinha, né? Aqui, ó, exemplo, você tem a palavra irmão, que é ar, né? Ar,
né? Aí você vai ficar como var, irmão. Você tem a palavra pão, que é lerhem, pão. Aí se entrar o verbo conjuntivo vai ficar valerhem, e pão. E aí você tem outra regrinha, verbo conjuntivo antes de chevar composto. Por quê? Se o VAV, o VAV em sua forma principal é o VAV com chevá, que é a conjunção e, quando a palavra seguinte ela já tem o chevá, ela muda. Exemplo, ani, que é o pronome eu. Você não tem como colocar o que o v ani, né? Porque ficaria dois chevais juntos, um do lado do outro. Então você muda o chevá pelo kametz, né? No caso aqui, pelo patá, que é o tracinho embaixo. Então ficaria o quê? Var-ani. Você tem aqui o nome de Eliezer, né? Eliezer. E aí, como Eliezer começa aqui com essa semibreve, né? Que é a junção do segol com o chevá, dos três pontinhos com o chevá, que é os dois pontinhos. Então você tem aqui o que? O Verliezer e Eliezer, entendeu? A mesma coisa acontece aqui com doença, né? Que é Hali. Aqui você tem um Varli, na verdade Oli, você tem um Varli, beleza? Então você percebe que essa regrinha aqui fez o chevá aqui não ter, fez o vav não ter mais o chevá, né? Mas continua sendo o quê? O vav, beleza? Aqui tem uma outra regrinha, e aqui também é interessante vocês aprenderem isso aqui, porque no texto que a gente traduziu aparece esse tipo de vav conjuntivo. Antes de palavras iniciadas com as consoantes men, beit ou fe, né, ou p, ou alguma outra com chevá vocálico, o vav conjuntivo toma a forma de u, que é o vav com o pontinho dentro. Então olha isso aqui, bem, que é filho, fica u vem. Então olha que coisa interessante. Então não se espantem se vocês virem, né, a letra U aparecendo antes de uma palavra. Ela pode ser a conjunção e, né? Ela pode não, quase sempre ela vai ser a conjunção e, porque dificilmente você vai ver uma vogal antecedendo a consoante, porque lá na primeira aula eu expliquei para vocês que o hebraico é lido sempre da direita para a esquerda, né, de baixo para cima, e sempre com vogal, com consoante e vogal, né, consoante, vogal, né. Aqui você tem a palavra, ó, nekevá, né, que é fêmea, mulher, nekevá, e aí você tem aqui, ó, o nekvar, né, e fêmea e mulher. Percebe? Mudou, né? Mudou a letra, né? Mas continua sendo o vav. Vav conjuntivo antes de iod acompanhado de chevá vocálico. Quando a palavra é iniciada com iod e chevá vocálico, né? O vav conjuntivo toma forma de vav com i e o chevá vocálico desaparece. Por exemplo, Yerushalayim, né? Yerushalayim. Você percebe que começa com o iod e com o chevá. Então essa regrinha faz com que o chevá saia do iod, né? E entra aqui um vav com o pontinho embaixo, que é o i. Então vira vi Yerushalayim, né? Vi Yerushalayim. O iod aqui vai ficar com i, né? Então aqui fica Virushalayim, né? Porque o iod aqui chama o i daqui de baixo, se torna então letra i, e a gente tem o Virushalayim. Beleza? Show de bola, pessoal? E aqui chegou na parte que eu queria mostrar para vocês, ó. Todas essas manifestações de vav conjuntivo podem aparecer nos textos, e todas elas, sem exceção, significa a conjunção e. Beleza? Tem um exemplo aqui, ó, bem interessante, ó. Ha-shamayim ve'ar aretz. Ha-shamayim ve'ar aretz. Gênesis 2:1. O que é que significa isso aqui? Vamos lá. Ha-shamayim ve'ar aretz. E aí? Vamos lá? Ha-shamayim. Ó. Vou aumentar aqui.
Aqui eu tenho, ó. A, chá, ma, in, rachama, ma, rachamai. Deixa eu botar ela aqui, né? E aqui eu tenho V, A, velho. Que palavra é essa daqui, pessoal? O que é que significa rachamai? O que é que vocês percebem nessas duas palavras aqui? Primeira coisa, que esse ra aqui, eu estou me referindo ao quê? Esse ra aqui. Lembram? Esse ra aqui é o quê? Lembram? Artigo. Artigo. Né? E como essa palavra ela termina com in, ela está no plural masculino. Então, eu tenho aqui o quê? Os céus. Beleza? Agora, para vocês tirarem o 10, o que é esse V, o que é esse Ra e o que é Aretz? Aqui é o 10, tá? Aqui quem acertar aqui é o 10. É o 10. A partícula V significa o quê? V, olha aqui de novo, V. Deixa eu apagar aqui. Ó, a partícula V aqui, ó. Significa o quê? Eita, ficou muito grande. Vamos lá. Partícula V significa o quê? E esse Ra aqui significa o quê? E aí? Tic-tac, 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 tic-tac. Para quem já sabe, acertou. Partícula V é a conjunção E. O A é o artigo, né? A. E Aretz, terra. Então, Hashamai Ve'aretz, né? Significa os céus e a terra. Gênesis 2:1. É uma parte do texto de Gênesis 2:1. Beleza? Alguém acertou? Alguém acertou? Esse exemplo aqui é bom porque pegou tudo, né? Outro exemplo aqui, ó, Isaías 7:15. Vamos lá, só mais esse. Vamos lá, deixar vocês aí agora, tá? Essa palavra aqui tem alguma conjunção? Tem alguma conjunção? Tem algum artigo? Ou é só palavra? Só palavra, não tem nada. E aqui? Aqui tem. Aqui, ó. Por mais que ele seja Vav, pessoal, tá? Aqui a leitura ficaria o Demash, né? O Demash, tá bom? O Demash. Fechou? Bom, não quero também me estender aqui. Aqui tem outros exemplos. Se vocês quiserem, depois eu coloco lá no grupo para vocês irem testando. Mas vamos para a preposição agora. Bom, pessoal, vocês viram aí agora. Eu tava vendo aqui novamente essa parte que eu gravei sobre os artigos e eu percebi que eu fui riscando, né? Só que não saiu na gravação. Eu não sei porquê, mas eu acho que vocês entenderam aí o que é que eu tava querendo explicar. Vamos lá, vamos para as preposições, que nas preposições nós temos mais conceitos, tá bom? Bom, basicamente, nós temos
três formas clássicas de preposição, tá? Nós temos o be, o que e o le, né? São essas três aqui, ó. O be, o que e o le. O be é em, por, com. O que é como, conforme. E o le é a, para, de, mas esse de é de um lugar para o outro, né? Sentido de direção, né? Esse le. Esses aqui são os três mais comuns que vão aparecer, né? Então, só para vocês terem ideia aqui, eu vou dar um exemplo aqui da palavra shalom, né? Aqui você tem, ó, beshalom, que é em paz, por paz, com a paz. Usando a outra preposição aqui, fica que shalom, como paz, conforme paz. E le shalom, de paz para paz, a paz, e por aí vai, né? Então, você pode cumprimentar o seu irmão com le shalom, com a paz. Pois é. Só que nada é tão fácil no hebraico, né? Vocês percebem que a forma clássica que as preposições be, que e le aparece é junto com o shevá. E aí vem aquela pergunta de sempre, né? Que vocês já viram, inclusive, lá no VAV conjuntivo. Se a palavra ela iniciar com o shevá, né? Aí a gente vai mudar. A gente vai transformar ela de que para ki, bi e li. Então, um exemplo, a palavra bênção, né? Que em hebraico é berakar, né? Ficaria bi verakar, em, por ou com uma bênção. Se você tem a palavra Biracá, e você quer dizer como uma bênção, conforme uma bênção, então você percebe que o que vai se transformar em ki e vai ficar ki veracá, né? Ki veracá. Mesma coisa acontece com o le, ele abstrai, né? Ele perde o shevá dele, ganha um pontinho que é do i, fica li veracá. Beleza? Essa é a primeira regrinha. Mas você percebe que a essência da preposição be, que e le mantém sempre o beit, o kaf e o lamed como preposições. A única coisa que possivelmente você poderia gravar era que o be, né, significa em, por ou com, né? O que é como ou conforme, e o le é a, para ou a, de ou de ou vir, entendeu? Aí aqui tem mais algumas regrinhas, né? Exemplo, se a palavra iniciar com iod, né, acompanhado do shevá simples, o shevá sai. Então você tem a palavra aqui erudá, né, que é Judá, com as preposições ficaria birudá, né? Aqui ficaria ki rudá e aqui ficaria li rudá. Então, em Judá, como Judá, ou conforme Judá, e a, ou para, ou de Judá. Entendeu? Beleza. Aqui tem mais regrinhas aqui também. Antes de consoantes guturais, que é o aleph, o ain, o rei e o het, com shevá composto, as preposições tomam as vogais do shevá composto. Então, vamos supor que aqui você tem a palavra sonho, né? Você tem o het aqui, que é uma gutural, com as preposições ficaria var, lon, arlon, né? A palavra aqui é halon, né? Halon. Aqui ficaria barhalon, carhalon, lahalon. Doença, né? Que é uma outra palavra que começa com hate, que é gutural, que é roli, né? Ficaria barroli, carroli, laholi. A mesma coisa aqui para ser humano, mesma coisa, né? Aí tem alguns pormenores aqui que não nos interessa tanto, né? Bom, uma outra coisa que eu acho importante vocês também perceberem é o seguinte, é que vai ter momentos que a preposição ela vai roubar a vogal. Então, ao invés de você ter o re, lembra do artigo? Melhor, vai roubar o artigo. Lembra do artigo que é o re? Então, aqui você tem, ó, Hamelech, né, que é o rei. Às vezes, ela vai aglutinar, né, o artigo e a preposição, e aí vai ficar assim, ó, Barmelech, que é no rei, entendeu? Que é a junção da preposição em, né, com o artigo o. Então, em o é igual a no. A mesma coisa aqui, ó, Kamelech, né? Kamelech é com o rei. E Lamelech, para o rei, né? Exemplo, nos Salmos sempre você vai ver assim, ó, Mismor le Davi,
ou seja, o ler, o ler acompanha o Davi, né? Porque a gente tem já o rei Davi, né? Então é para o rei. A mesma coisa acontece aqui, ó. Rehag, errag, que é a festa. Então, com as preposições, vai ficar berrag, né, na festa, querrag, com a festa, lerrag, para a festa. Isso aqui é interessante vocês prestarem atenção, porque pode acontecer na tradução de vocês, tá bom? Vocês irem procurar no dicionário, apesar que quando vocês forem para o dicionário, vocês vão tirar a preposição, né? E vocês vão procurar só isso aqui. Mas é bom vocês entenderem a preposição aqui para vocês compreenderem um pouco do sentido, né? Da palavra, né? Como vocês têm que dar sentido para a frase, que vai ter sempre as palavras lá duras, e você que tem que dar o sentido da frase. Então é bom você saber que possivelmente aquela preposição aqui, ó, esse barrir, né? Que é a cidade, barrir, né? Se torna na cidade, entendeu? Ir a cidade, bair na cidade, né? Cair com a cidade, lair para a cidade. Beleza? Bom, além dessas três preposições, nós temos outras preposições chamadas de autônomas, que inclusive aparecem nos textos que a gente costuma traduzir. A primeira é a mim, né? A preposição mim, que significa de, né? A maioria das vezes ela vai sempre significar um de, né? Então, só para vocês terem um exemplo aqui, a palavra macon, a palavra macon aqui, que significa lugar, quando acompanhada da preposição mi, ela vai ficar mimacon. Só que muitas das vezes essa preposição ela aparece com um tracinho, né? Ela vai aparecer com um tracinho, assim, ó, mi, a, ets, min aets, né, que significa da árvore. Ets é árvore, né? Aqui você tem o artigo a e aqui você tem o min, que é o de, né? Juntando o de com o artigo a, você tem da árvore. Então, quando vocês verem esse min aqui aparecendo antes desse traçozinho aqui, antes da palavra, você já sabe que é o de, né? Na maioria das vezes é o de. Outra preposição também que sempre aparece é a el, né? Ela pode aparecer sozinha na forma nominal el, ligada à próxima palavra, né? Ela também pode aparecer com o traçozinho e em conjunto com sufixos pronominais, né? Aqui tem alguns exemplos. E ela costuma ser traduzida para, a, em direção, a, até e outro de acordo com o contexto. Então, quando vocês verem essa palavrinha aqui, vocês podem estar utilizando dessas traduções aqui, ó, para, a, em direção a, entendeu? É uma outra maneira também que as preposições elas aparecem, né? Também tem a preposição ao, né? Muitas vezes ela é utilizada como se fosse a preposição el. El também é utilizada como se fosse ao. Então, ambas aí são interligadas, né? Só que ao, o el, né, tem o seu significado básico como sobre, acima de, em cima de, diante de, por causa de. Mas, pessoal, aí vocês podem estar se perguntando assim, professor, poxa, mas essas preposições autônomas aí, pô, a gente tem que decorar isso. Bom, vocês não precisam necessariamente decorar, mas é bom vocês olharem para elas e saberem que é uma preposição para vocês distanciarem elas da palavra, entendeu? Porque se vocês forem no dicionário e procurar lá ao, vai ter a preposição com esses significados aqui naquele dicionário que eu mandei para vocês, entendeu? É só para vocês conhecerem. Como a gente está lidando com gramática, eu preciso ensinar isso para vocês, beleza? Aí aqui tem um quadro, ó, das preposições e como elas podem aparecer. Bom, lembrando que esse min aqui, ele também pode aparecer como me ou como mi, né? Aí vocês têm que prestar atenção também na palavra aí que ela pode aparecer. Bom, esse aqui é um quadro das principais preposições. Show? Qualquer coisa, pausa o vídeo, quiser anotar. Se também não quiser, eu vou colocar tudo isso aqui no Word e mandar para vocês. Beleza? Isaías 9:6. É uma palavrinha bonita aqui, ó, de Isaías
96. B. Mishpat. B. Mispat. E tem uma outra palavra aí também, que é uvi sedakar. Uvi sedakar. Aqui nós temos 3 palavrinhas, né? E aqui nós temos 3 palavrinhas também. Quem consegue identificar? E aí? Alguém sabe? Aqui eu tenho, ó, a preposição em. Tá vendo? Deixa eu aumentar aqui. Eu não consigo desenhar, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho a preposição em. E aqui eu tenho a palavra mispat, né? Então aqui eu tenho em justiça, né? Aqui eu tenho a preposição e. Aqui eu tenho em. E aqui eu tenho sa. Aqui tá Sedaká, né? Mas é da palavra tsada, né? Que é justiça, né? Sadak, né? Que é justiça. Então aqui eu tenho, ó, em juízo e em justiça. Isaías 9:6. Só que na nossa Bíblia, né? Essa parte do texto está em Isaías 9:7. Tá bom? Só para vocês tentarem procurar Isaías 9:6, porque Isaías 9:6 é um texto muito grande e aí o tradutor ele divide, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Pra vocês verem. Aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Mas o versículo 6, tá vendo? De Isaías. Poxa, velho, acho que não vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Aí. Tá vendo aqui, ó? O versículo 6 é isso aqui tudo, ó. E aí a palavra é essa daqui, ó. Tá vendo? Bemis, tav, uvi, tzedakar. Tá vendo? Faz parte do versículo número 6. Só que aí, como ele ficou muito grande, aí o que é que o João Ferreira de Almeida fez? Fez isso aqui, ó. Jogou essa parte aqui no 6, porque o menino nasceu, tal. Aí no 7 jogou aqui, ó. Do incremento deste principado da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino para afirmar e fortificar, em juízo e em justiça. Tá vendo? Mas ele tá aqui no versículo 6, na Bíblia hebraica. Tá vendo? Então, só para vocês saberem, ó. Aí, nesse caso aqui, ó, o que é que a gente faz? Vou voltar para cá. Nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente separa. A gente separaria essa preposição, tá vendo? E procuraria a palavra mishpat. Mishpat. Entendeu? Quando a gente fosse procurar a palavra mishpat, a gente ia encontrar juízo. A mesma coisa aqui, ó. A gente já sabe que aqui é uma conjunção, é uma conjunção e. Aqui a gente também já sabe. Palavra vindo aqui, ó. Vi tzedakar, né? Então, vi tzedakar, você pode pensar assim, pô, essa palavra tá muito grande, né? Costumeiramente, uma palavra, ela se resume até 3 consoantes, né? Que é da onde tira a raiz. Então, isso que você tem que ter em mente, né? Uma palavra, quando ela é muito grande assim, a gente precisa entender o seguinte, a raiz, ela sempre é com base em 3 consoantes, né? Então, ó, aqui é uma conjunção é, aqui é a preposição B, que ela foi retraída por alguma regrinha aqui e virou vi, né? Então, eu tenho aqui a palavra de sedakar. Ah, professor, e essa última aqui? Essa última aqui, ó, acompanha essa vogalzinha pequenininha aqui embaixo, a cruzinha, que aqui é sufixo de substantivo feminino, né? Aqui é uma palavra feminina, quando termina na cruzinha com o re aqui, entendeu? É substantivo feminino. Então, basicamente, eu sei que a palavra que eu teria que procurar no dicionário é essa daqui, ó, tzedakar, entendeu? E encontrar justiça, entendeu? Então, em mispat, juízo, e em tzedakar, justiça. Beleza? Acabamos então aí? Preposições?
Bom, pessoal, o que acontece? Nós já temos aí praticamente quase 55 minutos de aula, né? E eu queria ainda passar com vocês aqui os pronomes, né? Os pronomes. Cadê, pai? Aqui, ó. Os pronomes eu ia passar com vocês aqui hoje, tá vendo? Só que se eu passar os pronomes com vocês, vai ficar muita coisa, né? Eu não quero mais confundir vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, né? Vou deixar vocês só com esse conhecimento de hoje para vocês assistirem novamente a aula, né? Irem praticando e nós vamos lá para o nosso texto, né? Esse texto aqui, ó, que eu deixei para vocês fazerem durante essa semana. Lembram desse texto aqui? O texto que eu deixei para vocês, né? Aqui, ó. E eu espero que vocês tenham feito, né? Tenham feito. Vamos lá? Vamos fazer juntos então aqui? Primeiro vamos transliterar. Vamos transliterar. Eu só quero transliterar com vocês. E aí, vocês depois, vocês vão identificar aí possivelmente onde tem aí uma conjunção, onde tem aí uma preposição e por aí vai, beleza? Então aqui, ó, a gente começa com... Vou botar vermelho, né? Começa aqui a transliteração, eu tenho um lamed, eu tenho um A, eu tenho o CAF, né? Eu tenho um E e eu tenho no final. Então eu começo com Laquem. Beleza? Aqui agora eu tenho o Rá, lembrando que aqui é o rete, né? O rete então vai ter um pontinho embaixo do Rá, né? Eu tenho um Rá, Cu. Beleza? Eu tenho então o Haku. Aqui eu tenho um Li. Se vocês prestaram atenção, esse Li aqui é uma preposição. Beleza? Ele pode estar depois de uma palavra, mas ele é uma preposição. Beleza? Aqui eu tenho o quê? O Nun, o Sheva, o Aleph, o U e o Mem final. Então aqui eu tenho Neum. Beleza? Aqui eu tenho o tetagrama sagrado e o Yehová. Beleza? E aqui eu tenho o que? O Le Ion. Ion é uma palavra que vocês já sabem. Ion é dia, né? Ion, dia. Yom Kippur. E esse Le aí, antes do Ion, representa alguma coisa? Para. A é uma preposição. Lembra que eu falei com vocês? Na medida que vocês vão praticando, vocês vão começando a identificar que palavra é essa aqui? Ko, não, ku, né? Umi. Umi. E aqui, leade. E aqui, que é uma preposição. E aqui, mi, pati. Lembra que a gente acabou de ver no exemplo passado, na tradução de Isaías 9:6, a palavra mispate? Lembra? Então, se eu tenho aqui mais uma vez a palavra mispati, esse ti aí é só... esse finalzinho ti é um sufixo de primeira pessoa. Eu já sei isso porque eu já faço aqui há um tempinho, entendeu? Mas é a mesma palavra, mispati, juízo. Lembra? Juízo. Na medida que vocês vão fazendo, vocês vão pegando macete. E aqui, lê e soque. Aqui é um K final. Ou é um P final? É um P final, né? Aqui é um F, lê sof. É só conferir.
Que agora eu fui pego. Sofonias. Sofonias 3. Vamos conferir juntos aqui. Sofonias. Três, 8. É... 8. Vamos procurar juntos. É o P. Lesop. Lesop. É isso mesmo, Lesop. Vamos lá. É Lesop. E aqui. Gimel. O. Y. I. M. Goim. Resgatador, né? Vem de Goel. E aqui, olha que palavrinha boa, ó. Le. K. V, né? Aqui o Sheva é mudo, né? Si. Le. K. Si. Lembra que eu expliquei para vocês, ó? A raiz da palavra sempre vai ser esses três aqui, ó. Se a raiz da palavra sempre vai ser 3, entendeu? Isso significa, ó, se a raiz da palavra sempre vai ser 3, significa que esse lamed aqui, né, é uma preposição. É esse feeling que eu preciso que vocês tenham. Porque nesse caso aqui, vocês eliminariam a preposição lamed, entendeu? E já ia pro dicionário procurar kavetsi, entendeu? E aí vocês encontrariam o significado de kavetsi. Olha outra palavra boa aqui, ó. Ma, mi, né? Aqui o Sheva a gente não vai traduzir. La, cote. Mamlacote. Nesse caso aqui, tem uma regrinha aqui que vai me fazer traduzir esse Sheva aqui. Mamelacote. Mamelacote. Lembra que eu expliquei para vocês? 1, 2, 3. Ah, professor, e esse TAV aqui? Esse TAV, todas as palavras terminadas em OT, plural feminino. Entendeu? Palavras terminadas em OT com TAV, possivelmente feminino, né? Então vocês focam nessas três aqui, ó. Entendeu? Se vocês focaram nessas três, obviamente que esse ma aqui, ó, lembra das preposições autônomas, né? Que a gente tem o min, que tem o m e o no final. Aqui é uma das regrinhas que transforma, que ela sai do min e vai para o ma. Então aqui é d, é d alguma coisa, né? Então esse ma aqui é o d. Beleza? Estão percebendo, pessoal? Li, che, lixe, toque, é isso? Toque, gente, toque ou toche. Deixa eu conferir, vamos conferir. Isso aqui é o P, né? Lixe, poque, lixe, poque. Shepock. Aí aqui você pode terminar ou com CAF, né? Ou com CH. Lichepoche. Entendeu? Mesma coisa, né? Nesse caso aqui, como esse CAF final aqui é a terminação, então você pode procurar saber qual é essa palavra aqui, ó. Você pode já procurar ela direto. Se você não encontrar ela direto, é porque possivelmente esse li aqui é uma preposição. Entendeu? Vamos aqui, ó. A, le, y, tá mudo, porque tem alguma regrinha. Ren. Ale e ren. Ale e ren. Beleza? Aqui eu tenho za,
Me. Me. E por fim, eu tenho aqui all, que é uma preposição. Beleza? Até aqui, pessoal. Até aqui, como é que vocês foram? Suave na nave? Suave na nave? Eita, deixa eu encontrar. Pronto, aqui. Ih, esse aqui eu não consigo descer. Eu vou precisar descer aqui, pessoal. Eu dei mole. Mas, por enquanto aqui, tudo... Deixa eu ver se eu consigo. Consigo não. Não, eu não aprendi ainda isso, não. É, vou precisar apagar mesmo. Precisar apagar. Fazer essa parte de baixo aqui com vocês, ó. Vamos lá, aqui, o que a gente tem? O rete, né? Com um pontinho embaixo. R. On. Aron. Aqui eu tenho o Aleph, o A. P. Aqui eu tenho o Ki. Aqui eu tenho o B. Esse B aqui, ó, possivelmente esse B, entendeu? Tá pequeno para vocês, né? Deixa eu fazer de novo então, calma aí. Aí, melhorou, né? Então vamos de novo aqui. Aqui eu tenho o Haron, né? Aqui eu tenho o API. Aqui eu tenho o Ki, né? Aqui eu tenho o Ki. Aqui eu tenho o B. Possivelmente esse B aqui é uma preposição, tá bom? Aqui eu tenho, ó, o Ki. Kinat. Aqui eu tenho, ó, o T. A. Kel. Aqui eu tenho, ó, Cal. Lembra disso aqui? Preposição, ó. E aqui? Haaretz. Isso aqui vocês estão cansados de saber, né? Haaretz. Óbvio que aqui é um artigo. A terra. Então, pronto. Para que vocês possam ter agora uma visão panorâmica, já com as traduções, eu deixei esse modelozinho aqui, ó. Pronto. Esse modelozinho para vocês. Para que vocês pudessem ter aí acesso à nossa tradução completa, né, junto com as traduções, o que cada palavra aí possivelmente significa. Lembrando que eu não fiz aí a inserção, né, dos artigos e coisas mais, né? Eu só fui falando com vocês na hora que eu fui traduzindo ali, e na aula de hoje o que eu espero ter desenvolvido em vocês é justamente isso. É olhar para um texto e falar assim, isso aqui é um artigo, isso aqui é uma preposição. Não, ó, aqui só são 3 palavras. A raiz é sempre 3 palavras, né? Então, 3 letras. Então, eu preciso tirar. Isso aqui deve ser um artigo e tal. É essa malícia que vocês têm que começar a pegar. Beleza? Show de bola? Pois bem, qualquer coisa pode parar o vídeo aí e ver. Bom, para a próxima aula, né, que vai ser a aula que eu vou trabalhar com vocês, o verbo, eu vou
eu vou passar aqui um outro exercício para vocês, entendeu? Só que dessa vez vão ser exercícios de tradução, entendeu? Vão ser esses exercícios aqui, ó. Aí aqui vocês já vão precisar ir lá no dicionário. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um texto, eu vou pegar não, de Êxodo não. Vou pegar Salmo 100. Aqui, ó. Cadê, Pai amado? Salmo 100. Aqui, ó. Não, esse aqui é o 23. Esse aqui é a nossa prova final. Aqui, ó. A tarefa de casa vai ser a seguinte, ó. Eu vou passar só esse primeiro verso para vocês aqui do Salmo 1, beleza? Vocês podem perceber aí, ó, que tem bastante artigo, né? Tem preposição, entendeu? Então, qual vai ser o trabalho de vocês para essa semana? Vocês vão ter que, além de transliterar, que é fazer o que vocês já sabem, entendeu? Né? Colocar ali M, I, Sein, tal. Vocês vão traduzir, né? Então, para traduzir, o que é que vocês vão precisar? Vocês vão precisar recorrer ao dicionário, tá bom? Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Mismor, né? Ou seja, aqui, ó, essas 3 palavras, vou dar só uma dica, tá? Essas 3 palavras aqui, eu sei que são raiz, né? 3 raiz, porque esse O e R aqui é o final. Esse R aqui é o final da palavra, e esse O aqui é desse men, né? Então, mismor, aqui é uma palavra. Ler, torar. Ler, torar. Possivelmente aqui é uma preposição, né? Que preposição é essa? O que é que significa a palavra torar? Né? E aí, depois de vocês perceberem aqui, fizer a transliteração, vocês vão dizer qual a tradução disso aqui. Mismor, ler, torar. O que é que significa? Beleza, depois vão vir aqui, ó. Ra, riu, le. Não, lá, né? Lá. Eu não vou ficar falando para vocês aqui, não. Vou deixar vocês fazerem, tá? Mas essa aqui vai ser a tarefa de casa de vocês, ó. Entendeu? Essa vai ser a tarefa de casa. Vocês vão transliterar e traduzir esse versículo primeiro aqui do Salmo de número 100, com a ajuda daquele dicionário lá. Então, você já sabe aqui, ó, tem muito artigo, nossa, tem muito artigo, preposição, ó, tem coisinha boa aqui, tá? Tem coisinha boa aqui para vocês fazerem. Tá bom, pessoal? Esse vai ser o trabalho de vocês durante essa semana aí. Só lembrando, mais uma vez, semana que vem, vou apresentar para vocês os verbos, tá bom? Depois que eu apresentar para vocês os verbos, nós só vamos traduzir, né? Então, vai ser uma aula só traduzindo até chegar o momento em que vocês vão ter que fazer aí a provinha de vocês, né, de traduzir o Salmo 23. E o que é que eu vou fazer com a provinha de vocês? Eu quero que vocês se reúnam uma segunda-feira, todos juntos, né, com notebook e tal, e todos juntos vão traduzir, né, o Salmo 23, né? Então, vão lá colocar o Salmo 23 completo em hebraico, e aí vocês vão transliterar, né? E embaixo da transliteração vocês vão dizer o que cada palavrinha significa ali, tal, e vão mandar para mim, tá? Então, vai ser uma prova em grupo. Então, todos têm que ir juntos, um ajudando o outro, se reunir aí, como vocês fazem na casa do pastor, e vão traduzir o Salmo 23. Porque, sendo um trabalho em equipe, né? Vocês vão se alegrar por terem conseguido fazer juntos esse trabalho. Tá bom? Então, pessoal, fique com Deus, né? Não sei como é que vai ser minha segunda-feira, se eu vou conseguir chegar a casa a tempo pra gente poder fazer o ao vivo, né? Mas qualquer coisa, me mandem mensagem aí. E dependendo de como eu estiver no trabalho, eu entro ao vivo e falo com vocês. Tá bom? Deus abençoe, espero ter ajudado. E ó,
veja uma aula novamente, tá? Essa aula é uma aula para ver novamente e façam essa atividade. Se vocês fizerem essa atividade aqui, entendeu? Eu vou ter a plena certeza que vocês estão acompanhando e estão evoluindo, né? Evoluindo. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos e até mais.